Fala galera, meu nome é Matheus Terra e você está no canal do Shuffle Home Studio. Seja muito bem-vindo para a nossa primeira aula do nosso curso Introdução à Gravação de Áudio. Esse é o curso, como eu já disse no meu vídeo anterior, esse é um curso que eu dou aqui no conservatório, aqui no Canadá, e eu tô trazendo esse curso pro nosso canal do YouTube. Então, hoje é a nossa primeira aula e, mais importante de tudo, para a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre como a gente escuta. Então, muita coisa que eu aprendi durante esses últimos anos, como professor e também como aluno, aprendiz, é que você não tem como você melhorar a qualidade da sua gravação se você não está ouvindo o que está de errado na sua gravação. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça, tipo, ok, a minha gravação que eu tô fazendo, ela soa legal ou ela não soa legal? E o porquê que ela não soa legal e como que eu posso melhorar isso? Então o vídeo de hoje é praticamente um guia para como você pode avaliar a sua gravação que você vem fazendo na sua casa, no seu home studio, ou mesmo a gravação se você vai em algum estúdio e gravar lá, ou mesmo as músicas que você gosta de ouvir. Então, para ajudar a gente nesse guia, eu vou estar usando um documento que chama ITUR-IBS 1284-1. Então, esse aqui é um documento, não sei se vai dar para ver no meu tablet aqui, mas eu vou estar postando o link desse documento, onde você pode achar esse documento na descrição aqui do vídeo. Infelizmente, o documento é em inglês, então você vai ter que usar Google Tradutor, caso você não saiba ler inglês. Use o Google Tradutor para ir traduzindo esse documento. Mas eu vou fazer uma tradução, vou conversar sobre esse documento com vocês aqui nesse vídeo. Então, o que é esse documento? O que é ITUR? O que é isso? Então, ITUR é um documento, na verdade, ITU é uma sigla que significa International Telecommunication Union. Então, traduzindo para português, é União Internacional de Telecomunicação. E esse documento, ele vai dar vários atributos de como a gente avaliar um áudio, e a gente pode usar isso para o nosso próprio áudio. Então, esse documento aqui, se eu não me engano, ele foi feito principalmente para a Europa, porque pensa que a Europa são vários países pequenos, tudo junto, então provavelmente você consegue ligar o rádio, ouvir uma rádio da França, sendo que você está na Alemanha, ouvir uma rádio da Suíça, sendo que você está na Itália. Então, são muitos lugares próximos, em distância mesmo, em que eles precisavam criar um padrão de qualidade de áudio, então eles criaram um documento, ok, a partir de hoje, esse aqui é o padrão da qualidade de áudio. Então eles criaram esse documento para que todo mundo seguisse essa ordem de documentos. Muito que eu vou falar desse documento, ele não vai fazer muito sentido para alguns aspectos da música popular. E quando eu digo música popular, é música pop, tipo rock, folk, música pop mesmo, tipo as que tocam na rádio, rádio pop. Mas eles fazem 100% sentido pra música clássica, mesmo a gente não conseguindo usar 100% ele pra música popular. Não tem problema, ele é um excelente guia pra gente avaliar como a gente escuta e avaliar como a gente tá gravando, se é um áudio bom ou não. Então vamos lá, sem enrolar muito aqui. Ele vai dividir em 7 passos, não 7 passos, mas 7 atributos, diferentes atributos que a gente pode fazer para avaliar o nosso áudio, para avaliar a nossa gravação. O primeiro dele, ele chama de Spatial Impression, que tradução em português seria a impressão espacial. Então, embaixo disso ele vai falar se o performance, ou o musicista, o artista, ele aparente estar num lugar apropriado, num ambiente apropriado, condizente com a música que ele vai tocar. E alguns exemplos de termos que a gente pode usar para descrever esse atributo é
se o quarto é reverberante, se o quarto é seco, se tem bastante som direto, bastante som indireto, se soa se é um quarto grande ou se soa se é um quarto pequeno, se é uma sala grande, se é uma sala de concerto, uma igreja, ou soa se o som foi gravado num quarto pequeno ou num banheiro. Então, como que é a impressão espacial? Então esse é o primeiro atributo. Então você vai ouvir uma canção, você vai ouvir as suas próprias gravações. E como que é essa impressão? Hã, é um som com bastante reverb? É um som com bastante som indireto? É um som mais seco, ou não? O segundo atributo desse documento é a impressão em estéreo, ou stereo impressions. E ele fala, né, se o som ou a imagem do som aparenta estar correta e apropriada com a fonte sonora. Então, quanto largo é a imagem representada, o quanto fechado é, então, tipo, se é quase mono ou se é estéreo e bastante aberto, e se onde os elementos na gravação estão aparentando, se eles são precisos ou imprecisos. Então, por exemplo, se eu vou numa sala de concerto assistir um quarteto de cordas, eu tô sentado no no público, olhando para o palco, no caso a câmera, e aí eu sei que teria o violino um, violino 2 na minha esquerda e centro-esquerda, e aí teria a viola ou o cello, e depois o cello ou a viola, dependendo da formação do quarteto de cordas. E se eu estou ouvindo uma gravação, e se essa gravação, a imagem desses instrumentos não tá coerente com o que o que seria para ser, tipo, se por algum motivo todos os instrumentos estão soando de um lado direito, mas e do lado esquerdo eu estou ouvindo mais só o eco da sala, o reverb da sala, isso estaria sendo uma imagem imprecisa na questão estéreo. Então, por isso que eu falei que esse documento, algumas coisas não vão encaixar muito bem para música popular, porque na música popular a gente não tem certas regras, né, tipo, a gente pode colocar toda a bateria do lado direito, os violões e a guitarra do lado esquerdo, a voz no meio, ou então, sei lá, a voz na direita, mas a guitarra no meio. Então, tipo, numa gravação de música popular, a gente não tem muita regra para panorama, se a gente colocar o som vindo da esquerda à direita. Mas pra música clássica a gente tem que seguir o que o ouvinte estaria ouvindo se ele estivesse numa sala de concerto, ouvindo aquela peça. Então, isso é em questão sobre preciso, não preciso. Mas a gente pode usar o quanto largo ou fechado nossa mixagem soa. Seguindo em frente, o terceiro atributo desse documento é transparência. Então, todos os detalhes da performance podem ser claramente ouvidos ou não. E aí, alguns termos que a gente pode usar para descrever esse atributo é se está soando limpo ou se está soando. Aqui ele fala muddy, né? E muddy vem de mud, e mud vem de lama. Então, se tá meio sujo, né, com lama, ou então isso seria que não tá preciso, não tá claro. Imagina que eu vou estar tocando um violão, ou uma guitarra, ou mesmo cantando, e eu tô tocando várias notas rápidas. Tig, dig, dig, tig, dig, dig. Eu não sei, alguma coisa assim. E a gente consegue ouvir todos os detalhes dessas nota por nota, eh, quanto isso está preciso, quanto não está. Então é a transparência. Então, tipo, temos uma transparência na gravação ou não temos uma transparência, entendeu? Ah, o quarto atributo que ele traz nesse documento é o balanço do som. E quando a gente fala de balanço do som, na verdade, quando esse documento fala do balanço do som, ele está falando de ah, fontes individuais de som, se eles aparecem estar corretamente balanceada numa imagem sonora no geral. Então, o que ele está dizendo é o quão alto em volume e como que é a dinâmica também. E termos descritivos que a gente pode usar para falar sobre o balanço do som é se parece estar muito
alto, o volume muito alto, se parece estar fraco, ou então se o som tá muito com muita compressão, tá muito comprimido, ou então se tá bem natural. Aqui é bem relativo a volume, a dinâmica, tá bom? Hã, então é isso, tipo, a gente tá ouvindo, se você estiver ouvindo sua própria gravação e tal, e, sei lá, um violão e voz, e aí o violão tá muito mais alto do que a voz, a gente praticamente não consegue ouvir a letra da canção, alguma coisa assim. Isso tá legal? Não é legal? Não sei, depende da sua intenção. Vamos fazer uma gravação, uma bateria com baixo, guitarra, tal. Como que tá a bateria? Ela tá, me sentindo meio fraca no fundo, os outros instrumentos estão mais altos. Como que tá, sei lá, a voz? Ela tá muito comprimida ou ela tá soando mais natural? Então, como que está esse aspecto da sua gravação? O quinto atributo desse documento é sobre timbre, e aqui ele fala, a cor do som e o ataque do som. Então, a cor do som soa correto. Então, tipo assim, se eu estou tocando um instrumento, uma guitarra, um violão, e aí eu vou ouvir minha gravação, que eu tô fazendo a gravação desse violão, hã, soa como um violão ou tá soando meio, tipo, a cor não tá exatamente? Tipo assim, o que você escuta tipo, quando você tá na mesma sala que o violão, é a mesma coisa que você escuta quando ouve a sua gravação vindo pelo microfone? Ou é diferente? Porque e tudo bem tá diferente se você estiver procurando esse som diferente. A gente já fala bastante disso ainda nesse canal, é como usar as ferramentas do estúdio para criar o som exato que você quer na sua cabeça. Às vezes você não quer o som mais bonito de um violão, o som mais bonito de um piano, o som mais bonito de uma bateria. Às vezes você quer um som diferenciado. Então, tipo, às vezes você vai colocar um microfone num lugar que não é muito comum para você ter aquele som diferenciado. Mas em relação a esse documento aqui, ele tá falando assim, beleza, se você colocar um microfone em tal lugar do violão, tipo, se eu tenho um violão assim, eu coloco o microfone bem na saída do som, no buraco do violão, vai soar com muito frequência grave, vai soar e provavelmente vai distorcer. Então, se a gente ouvir uma gravação assim, fala assim, tipo, tá, o som do violão tá correto? É assim o som ou não? Tipo, isso tá certo ou tá errado, sabe? Soa relativamente ok, tá soando como um bom violão ou, tipo, tá soando muito grave, tá soando muito agudo. Tá, vou gravar esse piano. Como que tá o som desse piano? Ah, esse piano, eu praticamente não escuto as notas graves, mas as notas agudas tá muito aguda, tá meio irritante. Deixa eu gravar esse violino. Nossa, eu tô escutando muito o atrito da corda com o arco, e isso daí meio que me irrita. Então, tipo assim, toda essa faz parte da coloração do som. Então, isso é bom, isso é ruim. Ou então, nossa, tô ouvindo esse cello e tá soando maravilhoso, sabe? Tipo, eu consigo ouvir os graves, consigo ver os agudos, tem bastante detalhe e tá certo. A mesma coisa com o ataque. Eu consigo ouvir todos os detalhes do ataque, a precisão. A partir do momento que o cara, a pessoa bate a baqueta na bateria, eu consigo ouvir todo esse detalhe ou não, entendeu? Então, tipo, tudo isso é em relação ao timbre, tá bom? Tipo, e os termos descritivos disso é bem relacionado à frequência mesmo e às cores do instrumento. Então, tipo assim, tá soando, o instrumento tá soando gordo, o instrumento tá soando muito magrinho, ou então tá soando meio escuro, tá muito brilhante, tá meio áspero. Então, todos esses termos meio descritivos, de textura, às vezes também, de sensações. Tipo, nossa, daí soa bem quente, né? Então, tipo, você pode usar vários tipos de termos para descrever a cor do som. Sexto atributo é livre de distorção e barulho. Então, esse é um dos mais fáceis de você identificar, porque se você ouve sua gravação, você vai ver, beleza, qual tipo de barulho e qual tipo de distorção vai ter. Se eu usei o ganho errado, se eu coloquei muito ganho na hora da minha gravação, talvez eu tenha distorção. Ah, ou então, eu talvez esteja gravando num lugar em que eu não tenho mais um isolamento muito bom, então tenha barulho do tráfego que vem da rua, de carro, de buzina, do cachorro latindo, do papagaio, dos passarinhos cantando, ou mesmo do vizinho de cima, do lado.
esse é um tipo de barulho. Ou então, às vezes, eu tenho um pré-amplificador que eu preciso dar bastante ganho no tal microfone, e aí acaba dando um chiado na minha gravação, fica um esse é outro tipo de barulho. E também tem as distorções que podem ocorrer se você não gravar corretamente. Tipo, se eu colocar um microfone muito perto da minha voz, sem um pop filter, eu posso causar esses ataques de B e de P que vai distorcer o microfone. Ou então pode ser um ganho errado que eu dei, vai distorcer na interface de áudio. Então, esse é um dos mais fáceis. O sétimo atributo, ele é subjetivo, ele é a principal impressão. Você vai pegar esses 6 tópicos. Então, a impressão espacial, a impressão do estéreo, transparência, o balanço do som, o equilíbrio do som, não balanço, o equilíbrio do som, timbre e livre de barulho e distorção, e você vai fazer uma avaliação, falar, beleza, tendo em consideração isso, isso e isso, e para que essa gravação foi feita, é uma boa gravação ou uma gravação ruim. Então, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte do nosso curso de introdução à gravação de áudio que a gente vai estar falando aqui. Teve várias coisas que eu falei aqui, desses atributos aqui, que a gente vai estar retomando um por um. Então, não se preocupe se eu falei alguma coisa que você não entendeu. Então, tipo, se eu falei um quarto super reverberante, um quarto seco, ou então som direto, som indireto, e você não sabe como ouvir essas coisas, não tem problema. O que você tem que fazer é se inscrever no nosso canal, porque a cada semana a gente vai estar falando especificamente sobre um desses tópicos e como treinar o seu ouvido para ouvir especificamente essas coisas. Mesma coisa de o canal estéreo, ouvir o som vindo da esquerda para a direita. Então a gente vai estar falando sobre isso nos vídeos futuros. Mesma coisa, como ouvir se um som tá limpo, se tá meio muddy, ou então o balanço está muito alto, muito baixo, mesma coisa com a coloração do som. Então, tipo, tá muito agudo, muito grave, tá, sei lá. Então, todos esses tópicos que eu falei, a gente vai estar falando mais a fundo nos próximos vídeos e fazendo uma descrição certinho para você conseguir treinar o seu ouvido, para você conseguir fazer uma autoavaliação do seu som e melhorar a sua gravação na sua casa. Então é isso. Se a gente for fazer um resumão super rápido, impressão espacial, impressão do estéreo, transparência, o equilíbrio do som, o timbre e se sua gravação está livre de barulho e de distorção. Então, vê se tudo isso faz sentido, ouve suas gravações, vê se tem muito reverb, vê se tem pouco reverb, vê se como ela é apresentada entre os dois alto-falantes, esquerda e direita, é legal. Se ela tá bem transparente ou se tem alguma coisa, tipo uma névoa na frente que você não consegue identificar muito bem, tá meio sujo, ou não tem tanta essa transparência. Vê se todos os instrumentos presentes naquela gravação, você consegue ouvir todos os instrumentos, se isso é algo que você quer, se é algo que você não quer. E também ver se os timbres dos instrumentos na gravação, você gosta dos timbres, se você não gosta, e se você tem algum barulho ou distorção na sua gravação. Isso é praticamente um jeito de você começar a treinar o seu ouvido. Então, a tarefa de casa é pega suas gravações e vai dando esses checklist, faz um por um desses atributos e vai checando na sua gravação se está bom ou se está ruim, o que precisa melhorar, o que você gosta, o que você não gosta. A mesma coisa, pega, sei lá, as suas 5 músicas preferidas, as 5 gravações que você acha que é as melhores do mundo, que você já escutou, e faz isso com as suas gravações. E faz isso com as gravações que você gosta. Porque às vezes a gente gosta tanto de uma música que a gente acaba não prestando atenção na perfeição da gravação dela. Então tem muita música que eu adoro, que tá fácil entre minhas músicas favoritas, e que se a hora que eu vou ouvir, tipo, fazer a avaliação da gravação mesmo, eu falo, nossa, olha, tem essa distorção aqui, tem essas coisas ali. E só por causa disso deixa de ser uma gravação ruim? Não necessariamente, a música é muito boa, enfim. Mas o que eu tô falando é, começa a olhar suas gravações favoritas com um olhar mais preciso
e mais clínico, então você pode e tudo bem, tipo, se você tá ouvindo a música e ela tem alguns desses defeitos listados aqui, e não tem problema, ela ainda pode ser uma música, uma gravação sensacional, um disco sensacional tendo algum desses problemas. Então é isso, essa é a nossa primeira aula, hã, e lembra, se inscreva no canal, porque toda semana eu vou estar postando uma aula nova, sobre esse do nosso curso aqui de introdução à gravação de aula, sobre o nosso curso de introdução à gravação de áudio. Espero que você goste. Por favor, deixe nos comentários qualquer dúvida relacionada a esse assunto, dúvidas futuras, eu vou dar uma melhor para responder. E te vejo semana que vem. Abraço.